Os resultados do satélite MAP são consistentes com as suas previsões. Não é a única teoria cosmológica, mas é de longe a mais simples e a mais credível. É notável que uma ideia tão simples possa ter resolvido tantas questões cosmológicas tão difíceis. Um dos vários problemas que a inflação resolveu de forma elegante foi o problema do achatamento. Os dados astronômicos mostraram que a curvatura do universo está muito próxima do zero, de fato muito mais próxima do zero do que a maior parte dos astrônomos julgava. 205.973 Possível. Isto podia ser explicado se o universo, como um balão que está a ser enchido rapidamente, fosse achatado durante o período da inflação. Nós, como formigas que caminham sobre a superfície de um balão, somos simplesmente muito pequenos para observar esta minúscula curvatura do balão. A inflação alongou tanto o espaço-tempo que ele parece plano. O que também foi histórico na descoberta de Guth é que representou a aplicação da física das partículas elementares, que envolve a análise das partículas mais pequenas que se encontram na natureza, a cosmologia, o estudo do universo na sua totalidade, incluindo a sua origem. Compreendemos agora que os mistérios mais profundos do universo não podem ser resolvidos sem a física do muito pequeno, a teoria quântica e a física das partículas elementares. Busca da unificação. Guth nasceu em 1947, em New Brunswick, New Jersey. Ao contrário do que aconteceu com Gamow, Einstein ou Illy, não houve um 206.973 instrumento ou um momento inicial que o impelisse para o mundo da física. Os seus pais não eram licenciados, nem mostravam muito interesse pela ciência. Mas, como ele próprio admite, sempre se deixou fascinar pela relação entre a matemática e as leis da natureza. No MIT, na década de 1960, pensou seriamente seguir carreira na física das partículas elementares. Estava particularmente fascinado pela excitação provocada por uma nova revolução na física, a busca da unificação de todas as forças fundamentais. Durante séculos, o santo graal da física consistiu em procurar unificar os temas que podem explicar as complexidades do universo da forma mais simples e mais coerente. Desde o tempo dos gregos que os cientistas têm pensado que o universo que vemos hoje representa os restos fragmentados e dispersos de uma simplicidade maior, e o nosso objetivo é descobrir esta unificação. Depois de 2000 anos de investigação sobre a natureza da matéria e da energia, os 207.973 físicos determinaram que apenas 4 forças fundamentais governam o universo. Os cientistas procuraram uma possível quinta força, mas, até agora, todos os resultados nesta direção têm sido negativos ou inconclusivos. A primeira força é a gravidade, que mantém o Sol coeso e guia os planetas nas suas órbitas celestes no sistema solar. Se a gravidade fosse subitamente desligada, as estrelas explodiriam, a Terra desintegrar-se-ia e todos nós seríamos atirados para o espaço exterior a cerca de 1.600 km/h. A segunda grande força é o eletromagnetismo, a força que fez iluminar as nossas cidades, que encheu o nosso mundo de aparelhos de televisão, telefones, rádio, feixes de laser e internet. Se a força eletromagnética fosse subitamente desativada, a civilização retrocederia 100 ou 200 anos, para a escuridão e para o silêncio.
Isto foi graficamente ilustrado pelo grande Blackout de 2003, que paralisou todo o Nordeste da América. Se examinarmos de perto a força 208.973 eletromagnética, verificamos que é constituída por minúsculas partículas, ou quantas chamadas fotões. A terceira força é a força nuclear fraca, que é responsável por certos declínios radioativos. Como a força fraca não é suficiente para manter coeso o núcleo do átomo, permite que ele se desintegre ou decaia. Nos hospitais, a medicina nuclear assenta sobretudo na força nuclear. A força fraca também ajuda a aquecer o interior da Terra através da matéria radioativa, que impulsiona o imenso poder dos vulcões. A força fraca tem também a ver com as interações dos eletrões e dos neutrinos, partículas semelhantes a fantasmas que quase não têm massa e podem passar através de bilhões de quilômetros de um meio sólido sem interagir com ele. Estes eletrões e neutrinos interagem, trocando outras partículas chamadas bosões W e Z. A força nuclear forte mantém coesos os núcleos dos átomos. Sem a força nuclear, os núcleos desintegrar-se-iam todos, os átomos. 209.973 dispersar-se-iam, a realidade, tal como a conhecemos, dissolver-se-ia. A força nuclear forte é responsável por aproximadamente uma centena de elementos que preenchem o universo. As forças nucleares forte e fraca são, conjuntamente, responsáveis pela luz que emana das estrelas através da equação de Einstein igual a mc2. Sem a força nuclear, todo o universo ficaria às escuras, a temperatura na Terra desceria subitamente e os oceanos gelariam. A espantosa característica destas quatro forças é que são completamente diferentes umas das outras, com intensidades e propriedades diferentes. Por exemplo, a gravidade é, de longe, a mais fraca das quatro forças, 1036 vezes mais fraca do que a força eletromagnética. A Terra pesa 6 bilhões de quilogramas e, no entanto, o seu peso maciço e a sua gravidade podem ser facilmente anulados pela força eletromagnética. Um pente, por exemplo, pode atrair pequenos pedaços de papel através da eletricidade estática, compensando, assim, a gravidade de toda a 210.973 Terra. Por outro lado, a gravidade é estritamente atrativa. A força eletromagnética pode ser simultaneamente atrativa ou repulsiva, dependendo da carga da partícula. Unificação no Big Bang. Uma das questões fundamentais da física é explicar por que é que o universo é governado por quatro forças distintas. E por que razão estas forças são tão diferentes, com intensidades diferentes, com propriedades diferentes e físicas diferentes? Einstein foi o primeiro a encetar uma campanha para unificar estas forças numa única teoria compreensível, tendo começado por unificar a gravidade com a força eletromagnética. Fracassou porque estava muito avançado em relação ao seu tempo. Sabia-se muito pouco sobre a força forte para construir uma teoria realista do campo unificado. Mas o trabalho pioneiro de Einstein abriu os olhos do mundo da física para a possibilidade de uma teoria de tudo. 211.973
O objetivo de uma teoria de campo unificada parecia completamente despropositado na década de 1950, quando a física das partículas elementares estava no caos completo, quando os colisionadores faziam explodir os núcleos para encontrar os constituintes elementares da matéria, apenas para descobrir mais umas centenas de partículas que jorravam das experiências. A física das partículas elementares transformou-se numa brincadeira, no alvo de gracejos cósmicos. Os gregos pensavam que, se reduzíssemos uma substância aos seus blocos constituintes básicos, as coisas tornassem mais simples. Aconteceu o contrário. Os físicos esforçaram-se por encontrar no alfabeto grego letras suficientes para rotular essas partículas. J. Robert Oppenheimer gracejou dizendo que o Prêmio Nobel da Física deveria ser atribuído ao físico que, nesse ano, não tivesse descoberto nenhuma partícula elementar. Steven Weinberg, laureado com o Nobel, começou a interrogar-se se a mente humana 212, 973 seria capaz de resolver os segredos da força nuclear. Contudo, a confusão abrandou um pouco no início da década de 1960, quando Murray Gell-Mann e George Zweig, do Caltech, propuseram a ideia dos quarks, os constituintes dos prótons e nêutrons. De acordo com a teoria dos quarks, 3 quarks constituem um próton ou um nêutron e um quark e um antiquark constituem um mesão, partícula que mantém o núcleo coeso. Esta era apenas uma solução parcial. Hoje estamos inundados com diferentes tipos de quarks, mas serviu para injetar nova energia no campo até então adormecido. Em 1967, foi feita uma espantosa descoberta pelos físicos Steven Weinberg e Abdul Salam, que mostraram que era possível unificar as forças fraca e eletromagnética. Criaram uma nova teoria onde os eletrões e os neutrinos, que se chamam leptões, interagiam uns com os outros trocando novas partículas chamadas bosões WZ, bem como fotões. Os bosões WZ 213, 973 fotões na mesma base, criaram uma teoria que unificava as duas forças. Em 1979, Steven Weinberg, Sheldon Glashow e Abdul Salam ganharam o Prêmio Nobel pelo seu trabalho coletivo ao unificarem duas das 4 forças, a força eletromagnética e a força fraca, e ao fornecerem informações sobre a força nuclear forte. Na década de 1970, os físicos analisaram os dados provenientes do acelerador de partículas do Stanford Linear Accelerator Center, SLAC, que projetava intensos feixes de eletrões no alvo, de modo a poder sondar o interior profundo do próton. Descobriram que a força nuclear forte que mantinha os quarks juntos no interior do próton podia ser explicada pela introdução de novas partículas chamadas gluões, que são os quanta da força nuclear forte. A força de ligação que mantém o próton coeso podia ser explicada pela troca de gluões entre os quarks constituintes. Isto levou a uma nova teoria da força nuclear forte chamada cromodinâmica quântica. 214, 973 Assim, em meados da década de 1970, foi possível juntar 3 das 4 forças, excluindo a gravidade, para obter o que se chama modelo padrão, uma teoria de quarks, eletrões e neutrinos, que interagem trocando gluões, bosões WZ, e fotões. Foi o culminar de décadas de penosa e lenta investigação em física das partículas. Atualmente, o modelo padrão ajusta-se, sem exceção, a todos os dados experimentais da física das partículas.
Embora o modelo padrão seja uma das teorias físicas mais bem-sucedidas de todos os tempos, é bastante incômoda. É difícil acreditar que a natureza, num nível fundamental, possa operar sob uma teoria que parece ter sido feita tão apressadamente. Por exemplo, há 19 parâmetros arbitrários na teoria que são simplesmente postos à mão, sem qualquer harmonia ou razão, isto é, as várias massas e a intensidade das interações não são determinadas pela teoria, mas têm de ser determinadas pela experiência. Idealmente, numa teoria verdadeiramente unificada, estas 215, 973 constantes deveriam ser determinadas pela própria teoria, sem assentar em experiências exteriores. Além do mais, há 3 cópias exatas de partículas elementares chamadas gerações. É difícil acreditar que a natureza, ao seu nível mais fundamental, incluía 3 cópias exatas de partículas subatômicas. Excepto para as massas dessas partículas, estas gerações são duplicados umas das outras. Por exemplo, as cópias do elétron incluem um muon, que pesa 200 vezes mais do que o elétron, e o tau, que pesa 3.500 vezes mais. E, por último, o modelo padrão não se refere à gravidade, embora esta talvez seja a força mais abrangente no universo. Como um modelo padrão, não obstante os seus espantosos sucessos experimentais, parecia tão artificial, os físicos tentaram desenvolver outra teoria, a teoria da grande unificação, GUT, que põe os quarks e os leptões no mesmo pé. O gluon, os bosões WZ e o fóton também são tratados ao mesmo nível. No entanto, não podia ser a 216, 973. Teoria final, porque a gravidade ainda foi manifestamente deixada de fora, por ser considerada demasiado difícil para se combinar com as outras forças, como veremos. 217, 973. Este programa de unificação, por sua vez, apresentava à cosmologia um novo paradigma. A ideia era simples e elegante. No instante do Big Bang, as 4 forças fundamentais estavam unificadas numa única força coerente, uma superforça misteriosa. As 4 forças tinham todas a mesma intensidade e faziam parte de um todo coerente mais vasto. O universo começou no estado de perfeição. Contudo, quando o universo começou a expandir-se e a arrefecer rapidamente, a superforça original começou a falhar e as diferentes forças começaram a separar-se uma após a outra. De acordo com esta teoria, o arrefecimento do universo após o Big Bang é análogo ao congelamento da água. Quando a água está no estado líquido, é completamente uniforme e regular. No entanto, quando congela, milhões de minúsculos cristais de gelo formam-se no seu interior. Quando a água líquida está totalmente congelada, a sua uniformidade original é completamente 218, 973. Quebrada e o gelo contém, além de cristais, bolhas e fendas. Por outras palavras, hoje vemos que o universo está horrivelmente quebrado. Não é uniforme nem simétrico, mas é constituído por cadeias de montanhas recortadas, vulcões, furacões, asteroides rochosos, estrelas que explodem, sem qualquer unidade coerente. Além disso, também vemos que as 4 forças fundamentais não têm qualquer relação umas com as outras. Mas a razão pela qual o universo está tão fragmentado é o fato de ser muito antigo e frio.
Embora o universo tenha começado no estado de unidade perfeita, passou por muitas transições de fase ou alterações de estado, e as forças do universo libertaram-se uma a uma, à medida que arrefecia. Compete aos físicos voltar atrás, para reconstruir o modo como o universo começou, no estado de perfeição, e para explicar esta fragmentação que vemos à nossa volta. A chave, por conseguinte, consiste em compreender precisamente como ocorreram estas 219.973 transições de fase no começo do universo, a que os físicos chamam quebra espontânea de simetria. Quer seja a fusão do gelo, a ebulição da água, a criação de nuvens ou o arrefecimento do Big Bang, as transições de fase podem ligar duas fases da matéria completamente diferentes. Para ilustrar quão poderosas podem ser estas transições de fase, o artista Bob Miller colocou o enigma: como se podem suspender 250.000 kg de água no ar sem meios de suporte visíveis? A resposta é: construir uma nuvem e um falso vácuo. Quando uma força se separa das outras, o processo pode ser comparado com a ruptura de um dique. Os rios correm em declive, porque a água flui na direção da energia mais baixa, que se encontra ao nível do mar. No universo, o estado mais baixo de energia chama-se vácuo. No entanto, há um estado pouco comum que se chama falso vácuo. Se construirmos um dique num rio, por exemplo, o dique parece estável. 220.973 Mas, na verdade, está sujeito a uma enorme pressão. Se uma pequena fenda se abre no dique, a pressão subitamente pode rebentá-lo e libertar uma torrente de energia de falso vácuo, rio com dique, e causar uma inundação catastrófica em direção ao verdadeiro vácuo, o nível do mar. Vilas inteiras podem ser submersas, se ocorrer uma quebra espontânea do dique, e pode verificar-se uma transição súbita para o verdadeiro vácuo. De modo análogo, na GUT, o universo começou originalmente no estado de falso vácuo, com três forças unificadas numa única força. Contudo, o estado era instável e a quebra foi espontânea, fazendo a transição do falso vácuo, onde as forças estavam unificadas, para o verdadeiro vácuo, onde as forças estão livres. Já se sabia disto antes de GUT começar a analisar a GUT. Mas GUT reparou no pormenor em que outros não tinham reparado. No estado do falso vácuo, o universo expande-se exponencialmente, tal como de Sitter previu em 1917. EA 221.973 Constante cosmológica, a energia do falso vácuo, que leva o universo a expandir-se a uma taxa tão elevada. GUT fez a si próprio uma pergunta decisiva: pode esta expansão exponencial de Sitter resolver alguns dos problemas da cosmologia? O problema do monopólio. Uma previsão de várias GUT foi a produção de grande número de monopólios no começo do tempo. O monopólio é um único polo magnético norte ou sul. Na natureza, os polos magnéticos encontram-se sempre aos pares. Se pegarmos no ímã, veremos que ele tem invariavelmente um polo norte e um polo sul ligados um ao outro. Se pegarmos no martelo e partirmos o ímã ao meio, não ficaremos com dois monopolos, mas com dois ímãs mais pequenos, cada um deles com seu polo norte e o seu polo sul. O problema, contudo, foi que os cientistas, depois de séculos de experiências, não encontraram provas conclusivas da existência de monopolos.
Uma vez que nunca ninguém viu Gut estava intrigado porque é que as Gut 222, 973 previam tantos. Como o unicórnio, o monopólio continuou a fascinar a mente humana apesar da ausência de observações que os confirmem. 2. Observou Gut. Então subitamente percebeu. Num abrir e fechar de olhos, todas as peças se ajustaram. Compreendeu que, se o universo tivesse começado no estado de falso vácuo, podia expandir-se exponencialmente, como de se ter tinha proposto há décadas. Neste estado de falso vácuo, o universo podia subitamente sofrer uma incrível inflação, diluindo, assim, a densidade de monopólos. Se os cientistas nunca tinham visto monopólos, era apenas porque eles estavam espalhados num universo que era muito maior do que anteriormente se pensara. Esta revelação foi motivo de diversão e de alegria para Gut. Esta observação tão simples podia explicar imediatamente o problema do monopólio. Mas Gut compreendeu que esta previsão teria implicações cosmológicas que iam muito para além da sua ideia original. 223, 973 O problema do achatamento. Gut compreendeu que esta teoria resolvia um outro problema, o problema do achatamento, discutido anteriormente. A representação padrão do Big Bang não podia explicar por que é que o universo era tão plano. Na década de 1970, acreditava-se que a densidade da matéria no universo, designada, era aproximadamente 0,1. O fato de este valor estar muito próximo da densidade crítica de 1,0, vários milhares de milhões de anos depois do Big Bang, era profundamente perturbador. À medida que o universo se expandia, devia ter mudado com o tempo. Este número era desconfortavelmente próximo do valor 1,0, que descreve um espaço perfeitamente plano. Para qualquer valor razoável de no começo do tempo, as equações de Einstein mostram que hoje devia ser quase zero. Para estar tão próximo de tantos milhares de milhões de anos depois do Big Bang, seria preciso um milagre. Isto é o que, em cosmologia, se chama o problema da 224, 973 sintonização perfeita. Deus, ou algum criador, teve de escolher um valor de com uma precisão fantástica para ser hoje cerca de 0,1. O facto de se situar hoje entre 0,1 e 10 significa que teve de ser 1,00000000000000001 segundo após o Big Bang. Por outras palavras, no começo do tempo, o valor de teve de ser escolhido para igualar o número 1 dentro de uma parte em 100 bilhões, o que é difícil de compreender. Imagine que quer equilibrar verticalmente um lápis sobre a sua ponta. Independentemente do modo como equilibrarmos o lápis, ele geralmente cai. De fato, é preciso uma sintonização perfeita para equilibrar o lápis de modo a que ele não caia. Agora tente equilibrar o lápis sobre a sua ponta de modo a que ele fique na vertical, não só durante uns segundos, mas durante anos. Pode imaginar a enorme sintonização necessária para conseguir que seja hoje 0,1. O mais pequeno erro na sintonização teria originado muito diferente de 1. Assim, por que é que está 225, 973 tão perto de 1, quando, por direito, devia ser astronomicamente diferente?
Para Guta a resposta era óbvia. A inflação do universo atingiu um grau tão elevado que o aplanou. Como alguém que conclui que a Terra é plana, porque não pode ver o horizonte, os astrônomos concluíram que era aproximadamente 1, porque a inflação aplanou o universo. O problema do horizonte e a inflação não só explicou os dados que fundamentam o achatamento do universo, como também resolveu o problema do horizonte. Este problema baseia-se na simples compreensão de que o céu noturno parece ser relativamente uniforme para onde quer que olhemos. Se voltarmos a cabeça 180 graus, observamos que o universo é uniforme, embora apenas vejamos partes dele separadas por dezenas de milhares de milhões de anos-luz. Telescópios poderosos que perscrutam os céus não encontram desvios significativos desta uniformidade. Os nossos satélites espaciais mostraram que a radiação cósmica de fundo 226.973 também é extremamente uniforme. Para onde quer que olhemos, a temperatura da radiação do fundo não se desvia mais do que 1/1000º de grau. Mas isto constitui um problema, porque a velocidade da luz é o limite da velocidade no universo. Não há maneira, na vida do universo, de a luz ou a informação poderem viajar de uma parte do céu noturno para outra parte. Por exemplo, se olharmos para a radiação de micro-ondas numa direção, ela viajou cerca de 13 mil milhões de anos desde o Big Bang. Se voltarmos a cabeça e olharmos na direção oposta, verificamos que a radiação de micro-ondas é idêntica e que também viajou cerca de 13 mil milhões de anos. Uma vez que se encontram à mesma temperatura, devem ter estado em contato térmico no começo do tempo. Mas não é possível que a informação tenha viajado de pontos opostos do céu noturno, separados por cerca de 26 mil milhões de anos-luz, desde o Big Bang. 227.973 A situação ainda é mais complicada se olharmos para o céu 380 mil anos após o Big Bang, quando a radiação de fundo se formou. Se olharmos para pontos opostos do céu, vemos que a radiação de fundo é quase uniforme. Mas, de acordo com os cálculos da teoria do Big Bang, estes pontos opostos encontram-se separados por 90 milhões de anos-luz, devido à expansão do espaço desde a explosão. A luz não pode ter viajado 90 milhões de anos-luz em 380 mil anos. A informação teria viajado muito mais depressa do que a velocidade da luz, o que é impossível. De fato, o universo deveria parecer encaroçado, com uma parte demasiado distante para ter estado em contato com a outra parte. Como pôde o universo parecer tão uniforme, quando a luz não teve tempo para espalhar a informação de uma parte distante para a outra? O físico de Princeton Robert Dicke chamou a este problema o problema do horizonte, uma vez que o horizonte é o lugar dos pontos mais distantes que 228.973 podemos observar, os pontos mais distantes que a luz pode atingir. Mas Guth compreendeu que a inflação também era a chave para explicar este problema. Raciocinou que o universo visível era provavelmente um simples pedaço da bola de fogo original. Este pedaço, por sua vez, tinha densidade e temperatura uniformes. Mas a inflação expandiu subitamente este pequeno pedaço de matéria uniforme por um fator de 10, 50, com uma velocidade superior à da luz, pelo que o universo visível hoje é notavelmente uniforme.
Assim, a razão pela qual o céu noturno e a radiação de micro-ondas são tão uniformes é que o universo visível foi outrora um minúsculo, mas uniforme, pedaço da bola de fogo original que subitamente sofreu inflação e se transformou no universo atual. Reação à inflação. Embora Guth acreditasse que a ideia da inflação era correta, ficava um tanto nervoso quando comunicava em público. Quando 229.973 apresentou a sua teoria em 1980, confessou: ainda estava preocupado que alguma consequência da teoria pudesse estar espetacularmente errada. Também receava revelar a minha situação de cosmólogo novato. Mas esta teoria era tão elegante e tão poderosa que os físicos de todo o mundo imediatamente reconheceram a sua importância. Murray Gell-Mann, que ganhou o prêmio Nobel, exclamou: resolveu o problema mais importante da cosmologia. 3. Sheldon Glashow, que também ganhou o Nobel, confidenciou a Guth que Steven Weinberg tinha ficado furioso quando ouviu falar da inflação. Ansiosamente, perguntou: Steven levantou alguma objeção? 4. Glashow respondeu: não, simplesmente ainda não encontrou nenhuma. Como era possível que eles não tivessem encontrado uma solução tão simples? Perguntavam os cientistas a si próprios. A teoria de Guth foi recebida com entusiasmo pelos físicos teóricos, admirados com seu alcance. 230.973 também teve um impacto nas expectativas de trabalho de Guth. Devido às dificuldades do mercado de trabalho, ele tinha poucas esperanças de conseguir emprego. Eu estava numa situação marginal no mercado de trabalho. 5, confessou. Subitamente, as ofertas de trabalho começaram a chover das principais universidades, mas não da que ele colocava em primeiro lugar, o MIT. No entanto, nessa altura, um horóscopo que leu dizia: tem diante de si uma excelente oportunidade, se não for demasiado tímido. Isto encorajou a telefonar para o MIT e perguntar se havia trabalho. Ficou espantado quando, alguns dias depois, lhe ofereceram um lugar de professor. O horóscopo seguinte dizia: não deve agir por impulso momentâneo. Ignorando esta advertência, decidiu aceitar o lugar no MIT. Como posso acreditar em tudo que dizem os horóscopos? Interrogou-se. No entanto, ainda havia problemas sérios. Os astrônomos estavam pouco impressionados com a teoria de Guth, uma vez que ela era claramente 231.973 deficiente numa área. Fazia uma previsão errada de. O facto de ser aproximadamente uma podia ser explicado pela inflação. Contudo, a inflação foi muito mais longe e previu que, ou mais a, devia ser precisamente 1,0, correspondente a um universo plano. Nos anos que se seguiram, à medida que eram coligidos cada vez mais dados experimentais que localizavam grandes quantidades de matéria negra no universo, alterou-se ligeiramente, subindo para 0,3. Mas isto ainda era potencialmente fatal para a inflação. Embora a inflação viesse originar cerca de 3.000 artigos na década seguinte na comunidade dos físicos, para os astrônomos continuava a ser uma curiosidade. Parecia-lhes que os dados excluíam a inflação. Alguns astrônomos lamentaram em privado que os físicos das partículas estivessem tão obcecados com a beleza da inflação que estavam a ignorar os fatos experimentais.
O astrônomo Robert Kirshner de Harvard descreveu: esta ideia de inflação parece insensata. 6. O facto de ser 232, 973. Tomada a sério por pessoas que ocupam cátedras com responsabilidade não a toma necessariamente correta. Roger Penrose, de Oxford, chamou a inflação uma moeda que os físicos das altas energias aprenderam com os cosmólogos. Até mesmo os oricteropes pensam que os seus filhos são bonitos. 7. Guth acreditava que, mais cedo ou mais tarde, os dados haveriam de mostrar que o universo era plano. Mas o que o preocupava era que a sua representação original sofria de um defeito pequeno, mas crucial, que ainda hoje não está completamente compreendido. A inflação foi idealmente concebida para resolver uma série de problemas cosmológicos profundos. O problema era que ele não sabia como se livrar da inflação. Suponha que aquecemos uma vasilha com água até o ponto de ebulição. Mesmo antes de ferver, a água encontra-se momentaneamente no estado de alta energia. Quer ferver, mas não pode, porque é necessária alguma impureza para começar uma bolha. Mas logo que uma bolha 233, 973 começa, entra imediatamente no estado de baixa energia do verdadeiro vácuo e a vasilha enche-se de bolhas. Finalmente, as bolhas tornam-se tão grandes que coalescem, até a vasilha ficar completamente cheia de vapor. Quando todas as bolhas desaparecem, a transição da água para o vapor está completa. Na representação original de Guth, cada bolha representa um pedaço do nosso universo que está a sofrer inflação a partir do vácuo. Mas quando Guth fez este cálculo, descobriu que as bolhas não coalesciam propriamente, deixando o universo cheio de protuberâncias. Por outras palavras, a sua teoria deixava a vasilha cheia de bolhas de vapor que nunca desaparecia completamente para se transformar em uma vasilha uniforme de vapor. A vasilha de água a ferver de Guth parece que nunca acontece no universo de hoje. Em 1981, Andrei Lind do PN Lebedev Institute na Rússia e Paul J. Steinhardt e Andreas Albrecht, então na Universidade de Pensilvânia. 234, 973. Encontraram uma maneira de contornar este enigma, percebendo que, se uma única bolha de falso vácuo sofresse inflação durante tempo suficiente, acabaria por encher toda a vasilha e criar um universo uniforme. Por outras palavras, todo o nosso mundo podia ser um subproduto de uma única bolha que sofresse inflação até encher o universo. Não é preciso que um grande número de bolhas coalesçam para criar uma vasilha uniforme de vapor. Apenas uma única bolha o poderia fazer, se sofresse inflação suficiente. Pense na analogia atrás referida entre o dique e o falso vácuo. Quanto mais espesso for o dique, mais tempo será necessário para que a água passe através de um túnel no dique. Se a parede do dique for suficientemente espessa, então a passagem pelo túnel demorará muito mais. Se o universo pudesse sofrer inflação por um fator de 10, 50, então uma única bolha teria tempo suficiente para resolver o problema do horizonte, do achatamento e do monopolo. Por outras palavras, se a passagem pelo túnel for suficientemente 235, 973. Demorada, o universo sofre a inflação suficiente para aplanar o universo e diluir os monopólos.
Mas isto ainda levanta a questão: que mecanismo pode prolongar tanto a inflação? Finalmente, este problema complicado ficou conhecido como o problema da saída elegante, isto é, como inflacionar o universo durante o tempo suficiente para que uma única bolha o possa criar. Ao longo dos anos, foram propostos pelo menos 50 mecanismos diferentes para resolver o problema da saída elegante. Este é um problema aparentemente difícil. Eu próprio tentei várias soluções. Foi relativamente fácil gerar uma pequena quantidade de inflação no universo primitivo. Mas o que é extremamente difícil é conseguir que ele inflacione por um factor de 10, 50. Evidentemente, é possível colocar simplesmente o factor 10, 50 à mão, o que é artificial. Por outras palavras, acreditou-se que o processo de inflação tinha resolvido os problemas do horizonte, do monopólio e do achatamento, mas 236, 973. Ninguém sabia exatamente o que ativou a inflação e o que a desativou. Inflação caótica e universos paralelos. O físico Andrei Linde não estava preocupado pelo facto de ninguém estar de acordo com uma solução para o problema da saída elegante. Linde confessou: tenho a sensação de que era impossível que Deus não tivesse usado uma possibilidade tão boa para simplificar o seu trabalho. 8. Finalmente, Linde propôs uma nova versão da inflação que parecia eliminar alguns dos defeitos das versões anteriores. Imaginava um universo no qual, em pontos aleatórios do espaço e do tempo, ocorre uma quebra espontânea. Em cada ponto em que a quebra ocorre, é criado um universo que sofre uma pequena inflação. A maior parte das vezes, a quantidade de inflação é menor. Porém, como este processo é aleatório, acabará por haver uma bolha onde a inflação dura tempo suficiente para criar o nosso universo. A. 237, 973. Conclusão lógica que daqui decorre é que a inflação é contínua e eterna, e que estão sempre a ocorrer grandes Big Bangs, com universos que brotam de outros universos. Nesta representação, os universos podem gerar outros, criando um multiverso. Nesta teoria, a quebra espontânea pode ocorrer em qualquer parte do nosso universo, permitindo que um universo inteiro tenha sido gerado pelo nosso. Também significa que o nosso próprio universo pode ter nascido de um universo anterior. No modelo inflacionário caótico, o multiverso é eterno, mesmo que os universos individuais não o sejam. Alguns universos podem ter tido um muito grande, nesse caso, desaparecem imediatamente num Big Crunch após o Big Bang. Alguns universos têm apenas um pequeno e expandem-se para sempre. Finalmente, o multiverso é dominado pelos universos que sofrem uma inflação muito grande. Em resumo, somos forçados a aceitar a ideia dos universos paralelos. A inflação representa a 238, 973. Fusão da cosmologia tradicional com os avanços da física das partículas. Sendo uma teoria quântica, a física das partículas estabelece que há uma probabilidade finita de ocorrerem eventos pouco prováveis, tais como a criação de universos paralelos. Assim, ao admitirmos a possibilidade de ser criado um universo, abrimos a porta à probabilidade de ser criado um número infinito de universos paralelos. Pense-se, por exemplo, no modo como o elétron é descrito na teoria quântica.
Devido à incerteza, o elétron não existe no único ponto, mas em todos os pontos possíveis em redor do núcleo. Esta nuvem que rodeia o núcleo representa o elétron em muitos lugares ao mesmo tempo. Esta é a base fundamental de toda a química que permite que os elétrons deem coesão às moléculas. A razão pela qual as nossas moléculas não se desfazem é que os elétrons dançam em volta delas mantendo-as coesas. De modo análogo, o universo foi outrora mais pequeno que um elétron. Quando aplicamos a teoria quântica ao universo, somos 239.973 forçados a admitir a possibilidade de ele existir simultaneamente em muitos estados. Por outras palavras, uma vez aberta a porta à aplicação de flutuações quânticas, somos quase forçados a admitir a possibilidade de universos paralelos. Parece não haver muita escolha. O universo a partir do nada em primeiro lugar, podemos levantar objeções ao conceito de um multiverso, porque parece violar as leis conhecidas, como a lei da conservação da matéria e da energia. No entanto, o conteúdo total de matéria/energia de um universo pode, na realidade, ser muito pequeno. O conteúdo de matéria do universo, incluindo todas as estrelas, planetas e galáxias, é muito elevado e positivo. Contudo, a energia armazenada na gravidade pode ser negativa. Se acrescentarmos a energia positiva devida à matéria, a energia negativa devida à gravidade, a soma pode ser próxima de zero. Em certo sentido, esses universos são livres. Podem originar-se do vácuo ou quase sem esforço. Se o universo for fechado, então o 240.973 seu conteúdo total de energia deverá ser exatamente zero. Para compreender isto, pense num burro que cai num enorme buraco no chão. Temos de adicionar energia ao burro para o tirar do buraco. Logo que ele esteja fora do buraco e de pé, considera-se que tem energia zero. Assim, como tivemos de adicionar energia ao burro para o fazer regressar a um estado de energia zero, ele tinha energia negativa enquanto esteve no buraco. De modo semelhante, é preciso energia para tirar um planeta do sistema solar. Logo que esteja em liberdade no espaço, o planeta tem energia zero. Uma vez que temos de acrescentar energia para tirar um planeta de um sistema solar, isto é, para que ele atinja um estado de energia zero, o planeta tem energia gravitacional negativa, enquanto se encontra no sistema solar. De fato, criar um universo como o nosso requer uma quantidade líquida de matéria ridiculamente pequena, talvez tão pequena como 0,03 kg. Como Guth gosta de dizer, o universo pode ser 241.973 um almoço grátis. A ideia de criar um universo a partir do nada foi exposta pela primeira vez pelo físico Edward Tryon do Hunter College da City University de Nova York, num artigo publicado na Nature, em 1973. Especulava que o universo é uma coisa que acontece de tempos a tempos, devido a uma flutuação quântica do vácuo. Embora a quantidade líquida de matéria necessária para criar um universo possa ser próxima do zero, esta matéria pode ser comprimida para atingir densidades incríveis, como veremos no capítulo 12. Como as mitologias Panku, este é um exemplo de cosmologia da creatio ex nihilo.
Embora a teoria do universo a partir do nada não possa ser provada através de meios convencionais, ajuda a responder a questões muito práticas acerca dele. Por exemplo, por que é que o universo gira? Tudo que vemos à nossa volta gira, desde peões, furacões, planetas, galáxias e quásares. Parece ser uma característica universal da matéria do universo. Mas o próprio universo não gira. 242, 973. Quando observamos as galáxias nos céus, a sua rotação total reduz-se a zero. Isto é muito bom, porque, como veremos no capítulo 5, se o universo girasse, as viagens no tempo seriam um lugar comum e seria impossível escrever a história. A razão pela qual o universo não gira talvez seja o facto de ter vindo do nada. Uma vez que o vácuo não gira, não esperamos observar no nosso universo qualquer rotação líquida. De fato, todos os universos bolha dentro do multiverso podem ter rotação líquida zero. Por que é que as cargas elétricas positiva e negativa se equilibram perfeitamente? Normalmente, quando pensamos nas forças cósmicas que regem o universo, pensamos mais na gravidade do que na força eletromagnética, embora a força gravitacional seja infinitesimamente pequena, quando comparada com a força eletromagnética. A razão disto é o equilíbrio perfeito entre cargas positivas e negativas. Consequentemente, a carga líquida do universo parece ser 243, 973. Zero, e é a gravidade que domina o universo e não a força eletromagnética. Embora tomemos isto como verdadeiro, 9 a anulação das cargas positivas e negativas é notável e tem sido verificada experimentalmente numa parte em 10-21. É claro que há desequilíbrios locais entre as cargas, e é por isso que temos raios e relâmpagos. Mas o número total de cargas, mesmo nos temporais, reduz-se a zero. Se a diferença entre as cargas elétricas líquidas positivas e negativas no nosso corpo fosse apenas 0%, seríamos instantaneamente feitos em pedaços, sendo as diferentes partes do corpo projetadas para o espaço exterior pela força elétrica. A resposta a esses velhos enigmas talvez seja o facto de o universo vir do nada. Como o vácuo tem rotação líquida e carga zero, qualquer universo bebê que se origine a partir do nada também tem rotação e carga zero. Há uma exceção aparente a esta regra 10. Essa exceção deve-se ao facto de o universo ser 244, 973. Constituído por matéria em vez de antimatéria. Como a matéria e a antimatéria se opõem, a antimatéria tem carga exatamente oposta à da matéria. Podemos supor que o Big Bang deve ter criado igual quantidade de matéria e de antimatéria. O problema, contudo, é que a matéria e a antimatéria se aniquilarão uma à outra numa combustão de raios gama. Assim, não deveríamos existir. O universo deveria ser um conjunto aleatório de raios gama em vez de estar cheio de matéria comum. Se o Big Bang fosse perfeitamente simétrico, ou se tivesse vindo do nada, então poderíamos esperar que se formassem quantidades iguais de matéria e de antimatéria. Sendo assim, por que existimos? A solução proposta pelo físico russo Andrei Sakharov é que o Big Bang original não era perfeitamente simétrico. Houve uma pequena quebra de simetria entre matéria e antimatéria no instante da criação, pelo que a matéria predominava sobre a antimatéria, o que tornou possível o universo que vemos à nossa volta.
A simetria que foi 245.973 quebrada no Big Bang chama-se simetria CP, a simetria que inverte as cargas e a paridade das partículas de matéria e de antimatéria. Se o universo veio do nada, então talvez o nada não fosse perfeitamente vazio, mas tivesse uma pequena quebra de simetria, que permite o ligeiro predomínio atual da matéria sobre a antimatéria. A origem desta quebra de simetria ainda não foi compreendida. Qual é o aspecto dos outros universos? A ideia do multiverso é atraente, porque tudo que nós temos a fazer é admitir que a quebra espontânea ocorre aleatoriamente. Não é preciso fazer outras suposições. Cada vez que um universo brota de outro universo, as constantes físicas diferem das originais, criando novas leis físicas. Se isto é verdade, então uma realidade completamente nova pode emergir dentro de cada universo. Isto, no entanto, suscita a seguinte intrigante questão: qual é a configuração desses outros universos? A chave para compreender a 246.973 física dos universos paralelos é perceber como os universos são criados, isto é, compreender precisamente quão espontânea é a quebra